Imagina só uma cidade onde a ideia de andar térreo é, bom, só um ponto de vista. Um lugar onde os trens simplesmente passam por dentro dos prédios e as ruas são literalmente empilhadas, uma em cima da outra. Hoje, a gente vai desvendar os segredos de Chongqing, a mega cidade que está virando o urbanismo de cabeça para baixo. Vamos começar com essa provocação. E se o andar térreo fosse algo totalmente relativo? Em Chongqing, isso não é só uma pergunta teórica, não. É a realidade de milhões de pessoas todos os dias. A arquitetura de lá é direto ao ponto, alucinante. Quase como se tivesse saído de um filme de ficção científica. E é por isso que, nas redes sociais, ela ganhou esse apelido de cidade cyberpunk. E, vamos combinar, olhando para essas imagens, dá para entender direitinho o porquê, né? Mas o apelido que talvez melhor descreva Chongqing é Cidade 8D. Não é sobre uma dimensão extra. É sobre o layout dela ser incrivelmente complexo, multidimensional. É como viver numa cidade empilhada, um verdadeiro labirinto vertical. Tá, mas como é a experiência de verdade? Aquelas imagens que viralizaram, tipo a do monotrilho passando por dentro de um prédio, são só pontinha do iceberg. Em Chongqing, a noção do que é o nível da rua é desafiada o tempo todo. Pega só esse exemplo inacreditável da Cuijin Plaza. Alguém pode entrar pelo que parece ser o segundo andar de um lado do prédio. Mas aí, se a pessoa der a volta no quarteirão por causa da ladeira gigante, essa mesma entrada está a 22 andares de altura do outro lado. É o mesmo prédio com dois térreos completamente diferentes. Como isso é possível? Essa realidade bizarra é exatamente o que esse influenciador descobriu. Ele tentou achar o verdadeiro térreo da cidade e percebeu que é uma missão quase impossível. Para os moradores, sair do 18º andar e pegar um ônibus no que seria o térreo, mas que na verdade fica no 12º andar, é só a rotina. Para a gente, é uma loucura da engenharia. Mas afinal, por que Chongqing é assim? Não é por acaso, não é um caos. Vamos entender agora como a geografia da cidade praticamente forçou esse design vertical. Não foi uma escolha de estilo, foi uma necessidade. A resposta está toda nesse número aqui, 76%. É isso mesmo. Mais de 3/4 de toda a área da cidade são montanhas. Com uma topografia tão radical, crescer para os lados, como a maioria das cidades faz, simplesmente não era uma opção. Os planejadores não tiveram outra escolha. Tiveram que pensar para cima. E aqui está o pulo do gato de como eles conseguiram. A geologia única de Chongqing tem uma rocha matriz super sólida bem perto da superfície, e isso permite algo que seria impensável em outros lugares, construir em encostas super íngremes. Eles transformaram um problemão geográfico numa vantagem, e o resultado são feitos de engenharia absurdos, como a maior rede de trens de montanha do mundo e a estação de metrô mais funda do planeta, com 116 metros de profundidade. Certo. Vamos mergulhar num exemplo bem específico para ver como essas soluções de engenharia funcionam na prática. E, para isso, não tem exemplo melhor do que um dos trevos rodoviários mais alucinantes que existem. Esse é o trevo de Huangjuewan. E sim, ele é tão intimidador quanto parece. Para ter uma noção da escala, imagina um prédio de 12 andares feito só de estradas. São 5 níveis, um em cima do outro, com 20 rampas se espalhando para 8 direções diferentes. O negócio é tão complexo que até o GPS se perde. Mas é essa complexidade toda, super bem orquestrada, que não deixa a cidade parar. E o resultado prático dessa engenharia que parece caótica? Pura eficiência. Projetos como esse e a ponte Baijus mudaram a vida das pessoas. Viagens que levavam 40 minutos, agora levam 10. Percursos de 2 horas foram cortados para 30 minutos. Isso prova que essa complexidade toda não é só para impressionar. Ela tem um propósito muito claro: devolver tempo para as pessoas e conectar a cidade de um jeito que funcione. Agora, vamos dar um passo atrás e olhar o quadro geral. Chongqing pode ser o exemplo mais extremo, mas essa ideia de construir para cima não é só de lá. Na verdade, faz parte de uma tendência global, uma filosofia de design chamada urbanismo 3D. Tá, mas o que é exatamente esse planejamento urbano 3D? Pensa assim, a maioria das cidades é planejada num mapa em 2 dimensões, sabe? Metros quadrados. O urbanismo 3D adiciona a terceira dimensão, a altura. Em vez de pensar só em área, os planejadores começam a pensar em volume, em metros cúbicos. A ideia é encaixar mais gente, mais trabalho, mais transporte, tudo no mesmo pedaço de chão. Isso não serve só para a cidade montanhosa, não. Olha só o exemplo de Chicago, uma cidade famosa por ser plana. A Wacker Drive é um caso perfeito. No nível de cima tem o que a gente vê, uma rua normal, mas por baixo existe um segundo nível, um mundo escondido de tráfego rápido e caminhões de entrega, que tira todo aquele caos logístico da nossa vista.
E ainda mais fundo, um terceiro nível protege a infraestrutura essencial da cidade. Cada camada com sua função, otimizando cada centímetro cúbico do centro da cidade. Essa ideia de empilhar as cidades não é de hoje, ela vem evoluindo há mais de um século. Tudo começou lá em 1926, com a Waker Drive em Chicago. Décadas depois, a complexidade aumentou, com o Spaghetti Junction, no Reino Unido. A ideia ficou tão séria que o Japão até criou leis para permitir que estradas passem por dentro de prédios. E Chongqing, com seu trevo de 2017, é a mais nova e talvez a mais impressionante expressão dessa longa história de inovação vertical. E isso nos leva à pergunta final. Conforme nossas cidades crescem e o espaço fica cada vez mais raro e caro, será que essa abordagem 3D é o futuro? Os argumentos a favor são bem fortes. Construir para cima significa mais gente e mais empresas num espaço menor, o que otimiza recursos como energia e água. E o que é crucial, preserva o espaço verde ao redor das cidades, lutando contra aquela expansão urbana descontrolada. E tem mais. No mundo com tantas mudanças climáticas, ter rotas de transporte elevadas pode ser a diferença entre uma cidade que funciona e uma que fica alagada. É claro que nada disso seria possível sem uma tecnologia muito, mas muito avançada. Ferramentas de modelagem 3D permitem que os planejadores criem gêmeos digitais das cidades. Pensa nisso como se fosse uma simulação de videogame super realista, onde dá para testar tudo, desde o fluxo do trânsito até o impacto do vento entre os prédios antes mesmo de colocar o primeiro tijolo. E assim, a gente volta ao começo, mas com um olhar diferente. Com a urbanização crescendo sem parar, o exemplo de Chongqing talvez não seja só uma curiosidade, mas um vislumbre do nosso futuro. Com as cidades ficando sem espaço, será que o único caminho que sobrou é para cima?